Olá, pessoal. Aqui é o professor Fernandes, do canal Raciocinar Matemática, e vamos à resolução de mais um desafio da semana. Essa semana nós temos mais uma edição especial, né, que é uma contribuição do professor Denis. Esse problema foi proposto numa conversa aí com o professor Denis, e traz a seguinte situação para a gente. Carlos Augusto gastou R$ 120 na compra de cadernos. Se cada caderno custasse R$ 5 a menos, poderia ter comprado mais 4 cadernos. Quantos cadernos ele comprou? Então, esse problema, pessoal, ele segue a linha de alguns problemas que eu já disponibilizei aqui, que é justamente o fato da gente treinar essa capacidade de pegar o que está escrito na forma de um texto e reescrever de forma algébrica, né, por meio de equações, e com isso resolver determinados problemas. Então, para esse problema em particular, gente, vamos considerar que o valor do caderno, o valor de cada caderno, o preço de cada caderno, o preço, vamos indicar aqui com a variável x, certo? E a quantidade de cadernos, vamos indicar aqui com a variável y. Lembrando que o objetivo desse problema é descobrir qual é essa quantidade de cadernos, né, que o Carlos Augusto conseguiu comprar. Pronto. Nesse caso, se o preço é indicado com a variável x e a quantidade de cadernos com a variável y, então nós temos que x vezes y, o preço de cada caderno vezes a quantidade de cadernos, é igual a 120. Beleza, já extraímos aqui uma equação dessas informações. Voltando ao enunciado, nós temos o seguinte: se cada caderno custasse R$ 5 a menos, ou seja, se o preço passasse a ser se o preço passasse a ser x menos 5, Carlos Augusto poderia ter comprado 4 cadernos a mais. Em outras palavras, a quantidade aí de cadernos que seriam adquiridos seria y mais 4. 4 cadernos a mais do que ele adquiriria se o preço fosse x, né? Pronto. Então, nesse caso aqui, o preço, que é x menos 5, vezes a quantidade de cadernos, que é y mais 4, também é igual a 120, né? Com os mesmos 120, ele conseguiria adquirir essa quantidade de cadernos que foi expressa aqui nessa segunda parte do enunciado, certo? Mais uma vez, lembrando, o objetivo é descobrir o valor de y, né? Que é a quantidade de cadernos que ele de fato comprou. Beleza, pessoal. Para resolver esse problema, veja que nós temos duas informações aqui, duas equações, né? Essa equação x vezes y igual a 120, e essa equação aqui, x menos 5 vezes y mais 4 igual a 120. E duas variáveis, né, que são x e y. Normalmente, quando nós temos duas informações que não são equivalentes, né, e duas variáveis, normalmente esse é o indicativo de que esse problema pode ser resolvido facilmente. E aí, para resolver ele, pessoal, vamos começar desenvolvendo essa multiplicação aqui, tá certo? É bom que a gente revisa como é que funciona essa multiplicação de binômios aqui, certo? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, ó, o x vai multiplicar o y e vai multiplicar o 4 também, certo? Vai ficar x vezes y, que dá xy, x vezes 4, que dá 4x. O menos 5 vai multiplicar o y e vai multiplicar o 4. Menos 5 vezes y, menos 5y, menos 5 vezes 4, menos 20, igual a 120. Lembrando que na multiplicação nós fazemos o jogo de sinal, tá certo? Fiquem atentos aí. Beleza. Depois que multiplicamos, encontramos essa expressão que está em verde aí. Observem aqui em cima, pessoal, olha, que x vezes y é igual a 120. Então, no lugar de x vezes y, eu já posso substituir logo, né? X vezes y, no lugar eu vou colocar aqui 120. E vou repetir o restante. Então, mais 4x, menos 5y, menos 20, igual a 120. Observem que você tem 120 dos dois lados da igualdade. Então, já podemos eliminar aqui esse 120. Então, sobrou no final aqui 4x menos 5y menos 20 igual a zero. Pronto. Para finalizar essa resolução, pessoal, o que é que nós vamos fazer?
nós vamos isolar o x nessa equação e substituir na equação de cima, nessa equação aqui, para com isso conseguir chegar no valor de y, né, que é o objetivo do problema. Então, isolar significa deixar sozinho em um lado da equação. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos passar esse 5y e esse 20 para o lado direito da equação. Então, vai ficar assim, 4x igual a 5y mais 20. Aí o 4 que está multiplicando o x, ele vem para o outro lado dividindo, né? Vai ficar x igual a 5y mais 20 sobre 4. Beleza, pessoal. Com o x isolado, nós vamos fazer a substituição na expressão de cima, né? X vezes y igual a 120. Vou colocar aqui ao lado. X vezes y igual a 120. Fazendo a substituição, no lugar do x, ó, escreveremos 5y mais 20 sobre 4, pode botar um parêntese aqui, vezes y, só estou repetindo, igual a 120. Pronto. Aqui, para resolver essa partezinha aqui, temos que fazer essa multiplicação. Ó. Veja que o y ele vai multiplicar tanto 5y como 20. E aí vai ficar 5y vezes y dá 5y ao quadrado. 20 vezes y, 20y. Isso aqui sobre 4 igual a 120. Embaixo desse 120 não aparece nada. Quando isso acontece, nós sabemos que vale 1, né? E aí podemos fazer essa multiplicação em cruz aqui. Então, 5y ao quadrado mais 20y vezes 1 dá a própria expressão, né? 5y ao quadrado mais 20y igual a 120 vezes 4, 480. Esse 480, vamos passar para o lado esquerdo, já que essa equação é a equação do segundo grau, né? E aí a ideia é deixar todos os termos de um lado só da igualdade. E aí nós vamos ter ó, 5y ao quadrado mais 20y menos 480 igual a 0. Beleza, pessoal. Aí nós já poderíamos resolver a equação do segundo grau, certo? Isso é um fato até comum. Muitas dessas situações recaem em equações do segundo grau, tá certo? Bom, mas antes de resolver, o que a gente observa aqui? Dá para simplificar essa equação? Simplificar no sentido de dividir todos os termos da equação por um mesmo número, né? Nesse caso, por 5. Então, vamos efetuar a simplificação. Essa simplificação não altera o resultado da equação, tá certo? Por isso que é conveniente fazer, porque a gente vai trabalhar com números menores. Então, 5y ao quadrado dividido por 5 fica y ao quadrado, mais 20y dividido por 5 dá 4y, menos 480 dividido por 5 dá 96, igual a 0. Beleza. Vamos trabalhar agora na resolução dessa equação do segundo grau, tá certo? Bom, existem diversos métodos para a resolução de equação do segundo grau. Eu vou optar aqui por mostrar para vocês um método bem interessante, que é um método conhecido como completamento do quadrado, método de completar o quadrado, tá certo? Para a gente fugir um pouco dessa fórmula, conhecida como fórmula de Bhaskara, que é o que se utiliza aí com maior frequência, tá certo? Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos deixar os termos que contêm variável de um lado da equação. Então, nós vamos ter aqui ó, y ao quadrado mais 4y, deixa um espaçozinho para poder completar, igual a 96. Veja que o 96 estava negativo, passou para o outro lado, ficou positivo, certo? Bom, em que consiste aqui o processo de completar o quadrado? Consiste no seguinte, você vai pegar o termo, observa primeiro o coeficiente do y ao quadrado. Tem que garantir que ele é igual a 1. Se não for 1, você tem que colocar esse termo que aparece aqui, o coeficiente do y ao quadrado, em evidência, para que o que tiver dentro do parêntese, o coeficiente seja 1, certo? Tem que garantir isso. Feito isso, você pega aqui o número que acompanha o y, ou b, lá da equação da fórmula de Bhaskara, né? Divide por 2 e o resultado eleva ao quadrado. Vamos ver como é que fica isso? 4 dividido por 2 dá 2. 2 ao quadrado dá 4.
Então, eu vou completar aqui, vou colocar mais 4. O número que eu adicionar de um lado, tenho que adicionar também do outro lado da equação, certo? Senão desequilibra. A equação é uma balança em equilíbrio. Se você adiciona uma massa de um lado, se não colocar a mesma massa do outro lado, desequilibra a balança, certo? Então, adicionei 4 de um lado e 4 do outro. E o que é que isso vai nos ajudar? Bom, vocês vão observar aqui o seguinte, essa expressão, pessoal, é um trinômio quadrado perfeito. Vamos recordar rapidamente como é que funciona o trinômio quadrado perfeito. Se você tem um número mais ou menos outro número elevados ao quadrado aqui entre parênteses, essa expressão é equivalente a ao quadrado mais ou menos, vai depender do sinal que aparece aqui no meio. Se for mais, aqui no meio é mais, se for menos, aqui no meio é menos. Duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso é o que a gente chama de trinômio quadrado perfeito. E qual é a vantagem da gente usar ela aqui na equação do segundo grau? A vantagem é que você tem aqui desse lado, pessoal, essa parte aqui do trinômio. Então, a ideia é voltar para essa parte aqui. Então, como é que a gente faz para voltar? Observando esse primeiro termo, o que aparece aqui é a raiz quadrada dele, né? E observando o último termo, que aparece aqui, é a raiz quadrada dele. Então, o que é que a gente tem que fazer? Tirar a raiz quadrada de y ao quadrado, considerando que o y é positivo, e tirar a raiz quadrada de 4, tá certo? Então, vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de y ao quadrado fica y. O sinal aqui no meio é mais, então aqui vai ser mais. A raiz quadrada de 4, 2. Pronto, ao quadrado. Veja que se você desenvolver essa expressão aqui, você volta para essa que está aqui em cima, certo? Isso aqui igual a 96 mais 4 dá 100. Pronto, aí aqui está o quadrado, vai passar para o outro lado da equação como raiz, né? E aí nós vamos ter o seguinte, aqui y mais 2 é igual a mais ou menos, porque o expoente aqui é par, né? Raiz quadrada de 100. Então, vai ficar y mais 2 igual a mais ou menos 10. Aí, esse 2 está positivo, passa para o outro lado, fica negativo, sobra y igual a mais ou menos 10 menos 2. E aí nós temos duas possibilidades de resposta, né? O y' e o y duas linhas. No y' vamos considerar o 10 positivo. Então, 10 menos 2, 8. No y duas linhas, vamos considerar o 10 negativo. Menos 10 menos 2, menos 12. Certo, pessoal? Como no nosso contexto aqui o y representa a quantidade de cadernos, menos 12 não se enquadra aqui no nosso problema. Então, a resposta é 8. Certo? Então, Carlos Augusto conseguiu ou adquiriu 8 cadernos. Essa é a resposta. Tá certo, pessoal? Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, se foi interessante, se você se interessou aí pelo problema, compartilhe com seus amigos, deixe o like, se inscreva no canal, nos ajude a fortalecer essa iniciativa. Tá bom, pessoal? Valeu, até a próxima.